Bom dia. Tudo bem com vocês? Amém. Frio bom, hein? Olha, queridos, hoje eu quero falar sobre gratidão, né? Há momentos na nossa vida que nós temos que expressar de forma bem aparente a nossa gratidão. E nesse dia, hoje é 8 de julho, e é um dia de gratidão a Deus, né? Amém. Porque exatamente hoje eu estou completando anos de vida, né? Amém. E também o meu filho, fazemos aniversário no mesmo dia. E dia 6, que foi sábado, também completei 34 anos de casado. Uma vitória, porque a vida de casado para muitos não é fácil, mas quando você tem a presença do Senhor, do Espírito Santo no seu relacionamento, as coisas vão muito bem. Fizemos aí 34 anos de casado, uma experiência que está sendo a cada dia muito boa, muito maravilhosa. Amém? Amém. Queridos, eu quero falar aqui sobre o texto que está em Lucas 17, versículo 11 a 19. Esse texto narra a história de 10 leprosos que o Senhor Jesus visitou. Vamos ver e vamos comentar para ver o quanto é importante nós termos um coração grato a Deus. Até porque Deus observa aqueles que são ingratos. E nesse texto aqui nós vamos descobrir isso. Olha o que diz. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano, ou seja, era estrangeiro, né? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9 que não veio para agradecer? Olha só. Agora versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Pois bem, a pergunta que já faço logo no início dessa palavra é a seguinte: até quando nós vamos lembrar das bênçãos, dos milagres e de tudo que o Senhor tem feito por nós, do favor que Ele tem feito por nós? Porque se os senhores estão aqui nesta manhã, se você que vai me ouvir está aí agora, é porque Deus lhe permitiu, lhe deu vida, lhe deu saúde, lhe deu condições de estar aonde você está hoje, não é? Então a gente tem a tendência muitas vezes de sempre querer. Nós somos autênticos consumidores, mas nós não somos e somos fracos distribuidores. Então isso implica dizer que nós temos recebido de Deus muitas bênçãos, mas por muitas vezes não temos repassado essas bênçãos de Deus. Não temos sido bênção de Deus na vida das pessoas. E Deus não tem nos abençoado por acaso, não. Deus não tem nos dado bens e coisas e capacidade e tudo mais e talentos, não foi por acaso. Foi para nos abençoar, mas sobretudo também abençoar outras pessoas. Então nós temos que aprender esse propósito. Então, queridos, aqui nós vemos a história de Jesus descendo para Jerusalém. Jesus andava muito, certamente tinha uma aptidão física muito boa. Ele andava em torno de 12, 13, 14 quilômetros. Esse dia aqui, Jesus fez questão de andar mais de 17 quilômetros, porque ele estava voltando para Jerusalém. Mas o que ele faz então? Ele vai para o lado norte de Jerusalém, mais de 17 quilômetros, até onde estava essa vila, uma encosta, aonde estava fora da cidade, porque os leprosos não podiam ficar dentro da cidade, por causa da doença, que era uma doença contagiosa, ficava fora da cidade. Jesus então foi até lá, ele foi com um propósito. Quando ele se aproxima,
aqui diz que 10 leprosos, vendo Jesus, certamente já conheciam que ele era o curandeiro fenomenal do momento. E aí eles foram até Jesus, não se aproximaram, mas gritaram: Senhor, né? Cura-nos. A gente é muito bom para pedir, a gente é muito bom para buscar recursos, mas muitas vezes nós somos muito fracos no agradecimento, não é? Então, queridos, aqui, o que aconteceu? Naquele momento ali o Senhor já disse para eles: não, vai até o sacerdote, segundo a lei tinha que ir até o sacerdote, e se apresente a eles. E eles, por fé, ou por nem entender o que estava acontecendo, foram. E ao irem, já perceberam que a lepra, que a doença, que aquelas feridas terríveis no seu corpo, nas mãos, nos olhos, no rosto, estavam sendo totalmente restaurados. Um milagre, um fenômeno. Sabe o que eles fizeram? Continuaram a caminhar até os sacerdotes. Porém, um deles, percebendo aquilo, sentiu no coração uma profunda gratidão. Voltou gritando em alta voz, agradecendo a Deus por tudo que Jesus tinha feito para ele. Prostrou aos pés de Jesus. E o mais tremendo é que ao voltar e agradecer a Jesus, ele não recebe não somente a cura, mas agora também ele recebe a salvação. Porque o Senhor Jesus disse para ele assim, no versículo último diz assim, olha: então Jesus lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Além de o curar, o salvou, né? Então, queridos, nós precisamos ser gratos a Deus em tudo. E hoje, 8 de julho de 2024, é um dia que eu posso gritar para todas as pessoas e agradecer pelos benefícios que Deus tem feito em minha vida. A minha história é como a sua, ela tem altos e baixos. A minha história é como a sua, ela teve momentos de alegria, de tristeza, ela teve momentos de dor, ela teve momentos de perdas, ela teve momentos de ganho. A minha vida é como a sua, é uma história que nós contamos, uma história cheia de altos e baixos, uma história cheia de relevo, mas sobretudo uma história aonde, ao subir o morro ou descer o morro, estando no vale, tendo a certeza que Deus estava cuidando e está cuidando de nós. Amém. Então nessa manhã é um momento de gratidão. Nessa manhã é um momento de não lamuriar, é um momento de não dizer palavras vãs, de não abrir a sua boca para amaldiçoar, mas é momento de gratidão. E aí você pode pensar: mas eu não estou vivendo um momento bom na minha vida. Mas saiba, eu disse aqui numa reunião passada, que até mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas, quando são direcionadas em oração, na presença de Deus, elas sempre trazem um propósito poderoso e maravilhoso. E na minha vida não tem sido diferente. Esses dias eu falei isso, e depois da palavra que eu falei aqui, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, o que tinha acontecido naqueles dias de ruim, agora, eu confesso para vocês, se tornou em bênção. Então a gente vê a mão de Deus sobre nós. Então, queridos, vamos aprender a ser grato. Vamos aprender a ser grato. Porque Jesus, Ele sabe, Deus sabe do seu coração. Quando volta um leproso, o que ele faz? No versículo 18 ele fala assim: ué, mas não foram 10? Por que voltou só um? Olha, se você tem um coração ingrato, se você não gosta de agradecer, se você é uma pessoa que murmura, uma pessoa que não sabe agradecer a Deus, Ele sabe do seu coração. E Ele está interessado em saber por que dessa atitude. Aqui eu conto para vocês de um homem chamado Davi, que é um personagem que admiro muito no Velho Testamento. Ele passou por várias fases na sua vida. E quando ele escreve aqui o Salmo 103, versículo 1 e 2, ele está na sua melhor fase. Olha só, ele podia falar assim: gente, para que eu vou ficar agradecendo? Eu vou curtir a vida, não é não? Eu vou curtir, eu vou gastar o dinheiro que eu tenho, eu vou usar a autoridade que eu tenho, eu vou usufruir e nada mais.
Mas olha, Davi, agora já sendo rei, já estando no palácio, no Salmo 103, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó, que a paz de Cristo seja o juiz. Não, perdão. Ele diz assim, ó, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Versículo 2 do Salmo 103, ele diz assim, ó, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueças de nenhuma de suas bênçãos, ou de nenhum de seus benefícios. Ora, ele está aqui exortando a sua alma a ser grata a Deus. Você sabia que o prazer da nossa mente, da nossa alma, é o gozo, é a alegria? Nós gostamos do gozo, da alegria de desfrutar. Davi, ele compreendeu que ele estava no melhor momento da sua vida, de gozar de tudo que Deus tinha feito para ele. Mas ele diz para a sua alma, que é a sede das emoções, aonde está a dor, a alegria, a tristeza, todos os sentimentos estão ali na sede da nossa alma. Ele olha para a sua alma e diz, ó alma, deixa eu lhe falar algo, não esqueça, não fique só na alegria, não fique só aí no sabor, mas lembre-se de tudo que Deus fez por você quando você precisou dele. Sabe, por muitas vezes nós buscamos a graça e o favor e a cura e o milagre de Deus quando nós estamos passando por grande dificuldade, mas por muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Ontem fiz uma reunião em minha casa com alguns parentes, alguns amigos, foram poucos até, de tantos que eu convidei, mas ali nós pudemos juntos glorificar e exaltar em alto e bom som tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabe, quando nós agradecemos a Deus, o milagre sempre estabelece na nossa vida. Quando nós temos um coração grato a Deus, o milagre sempre se faz presente na nossa vida. Não importa a dor, não importa a tristeza, não importa a separação, o milagre sempre estabelece. Aconteceu, sabe com quem? Com Jesus. Pastor, mas Jesus, sendo Filho de Deus e sendo Deus, 100% Deus também, precisava orar em gratidão a Deus? Não se engane. E aqui a gente já termina a nossa fala. E eu quero falar sobre exatamente isso, que o milagre também, ele traz a bênção de Deus, o milagre de Deus. Você sabia que gratidão, ela é tão poderosa quanto o jejum e a oração? Sério, pastor? Sim. A gratidão, ela tem esse poder, queridos. Ela é tão forte quanto o jejum e a oração. Ela é uma arma de conquista. Por que que eu falo isso? Porque olha aqui, quando o Senhor Jesus, ele foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele orou. Quando ele vai multiplicar ali os 5 pães e os 2 peixinhos para 5.000 pessoas, sabe o que Jesus faz? Ele levanta os olhos ao céu e ele agradece a Deus. Ele fala, Deus, eu te agradeço pela multidão que estão aqui. Ele já agradece por aquilo que Deus vai fazer. E quando eles distribuem ali os 5 pães e os 2 peixinhos, não se engane, a Bíblia diz que foram mais de 5.000 pessoas, e naquela época não se contava mulheres e crianças. Agora você imagina a quantidade de pessoas que foram alimentadas. E o mais tremendo do milagre, por causa da gratidão, é que sobraram 12 cestos de pães e pedaços de peixes. Não é tremendo isso? Então veja bem a importância da gratidão. Aí você olha e fala, mas isso foi um caso. Não, teve um outro extraordinário, de algo poderoso e milagroso que aconteceu, fenomenal, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele vai até a casa de Marta e Maria, estão ali as pessoas ali, depois de 4 dias que aquele homem estava dentro ali daquela rocha, e segundo o pensamento judaico, uma pessoa dentro de uma rocha jamais poderia ser ressuscitada. Uma pessoa que fosse ali e ressuscitasse seria um fenômeno mundial, seria um próprio Deus.
E Jesus mostrou que ele era o próprio Deus, porque ele foi no quarto dia ali. E sabe o que aconteceu? Quando ele chega naquele lugar, a primeira coisa que ele faz quando ele está diante ali do defunto, ele agradece a Deus. A Bíblia diz que ele levanta os seus olhos e ele faz uma oração em gratidão ao Pai e agradece por tudo que Deus fez por ele, que o Deus estava fazendo naquele momento. Ele agradece por aquela multidão que estava ali, ele já agradece pela resposta de Deus naquele momento, e então ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. Sabe, por muitas vezes a gente não recebe o melhor de Deus por conta do nosso coração. Nós somos mestres em colocar defeito nas pessoas, nós somos mestres em criticar as pessoas, nós somos mestres em fazer análises de tudo e de todos, mas nós somos fracos para ser gratos, para entender o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós às vezes não temos e não somos o que ainda queremos ter e ser. Mas olha, o nível que você está hoje pode ser um pontapé para os grandes projetos que Deus tem na sua vida, se você mudar o seu coração, fazendo dele um coração grato. Mas sabe o que acontece? Por muitas vezes, o orgulho humano nos faz pensar que as pessoas são obrigadas a nos dar alguma coisa. Já viu? Você acha que o governo é obrigado a te dar as coisas. Você acha que aquele parente que tem condições melhor que você é obrigado a cuidar de você. Ninguém tem a obrigação de fazer isso por você. Deus te capacitou, te habilitou, te deu as oportunidades da vida para você ser a pessoa extraordinária e conquistadora dessa terra. É você que tem que tomar essa atitude de voltar-se a Deus, agradecer e buscar tudo que Ele tem para você fruir na vida, crescer na vida, não é? Então, infelizmente, irmãos, a nossa cultura brasileira é assim. Hoje o governo dá tudo quanto é coisa, é vale gás, é vale refeição, é vale não sei o que, é vale família, é vale filho, e aí o cara mata, rouba, vai para cadeia, tem salário lá, muito melhor do que muitos que estão aqui ralando, trabalhando. É assim, infelizmente. Mas olha, quando nós conquistamos com muito trabalho, com muito esforço, mas sabendo que tudo vem do Senhor e volta para Ele, é Ele que nos capacita, temos um coração grato, não tem como você não ser abençoado. Então, mais uma vez eu digo aqui e encerro minhas palavras: tenha um coração grato, faça para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus, e você será muito recompensado, tamanho recompensado, que você vai ficar assim impressionado, de forma indescritível, como Deus vai te abençoar. Então tire do seu coração esse pensamento de amargura, de tristeza. Eu sei que aqui não tem isso, né? Mas se você conhecer alguém, fale: olha, querido, agradeça, para de murmurar. Tem gente que levanta cada palavrão, cada coisa terrível quando lhe acontece alguma coisa ruim, não é? Olha, não faça isso, tenha um coração grato, e você vai ver como que a sua vida vai mudar. Sabe, eu cheguei aqui de manhã para nós tocarmos o violão e percebi que o violão está com o braço quebrado. Já calculei ali uma grana boa, mas sabe o que eu pensei? Puxa vida, eu tenho que agradecer porque eu tenho o violão agora para consertar, e se eu não tivesse ele para consertar? Não é? E o tanto que eu já usufruí, nós já usufruímos do violão aqui na empresa tocando. Então, antes da gente murmurar, analisa, né? Pensa como que Deus tem cuidado, sabe? Mas tem gente às vezes que perde o filho e aí morre com o filho. Tem gente que perde a esposa, morre com a esposa, mas não lembra que viveu 20, 30, 40 anos com aquela pessoa, que Deus marcou a sua história e agora ficou uma lembrança doce daquela pessoa. Mas você não sabe agradecer. Queridos, gratidão é algo que precisa ser treinado em nossa vida. Por isso que estamos dando essa palavra de instrução nessa manhã. Gratidão precisa ser treinado, precisa ser trabalhado em nós, para nós tirarmos isso do nosso coração e entendermos a vontade, o propósito de Deus na nossa vida. Porque as coisas ruins não acontecem por acaso. Deus está cuidando de nós.
Deus está cuidando da minha e da sua vida. E hoje o meu coração está explodindo de alegria, por saber que eu sou um milagre de Deus. Não deveria estar aqui, mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Agora na Covid também aconteceu algo trágico. E naquele leito ali, eu orei e coloquei minha vida no altar de Deus. E disse: Senhor, eu te agradeço por ter vivido até agora. Mas se o Senhor tem um projeto de vida para mim, ainda cumprir nessa terra, que o Senhor me tire desse leito. E eu estou aqui contando esse testemunho para vocês. Então, queridos, agradeça. Aquele dia foi o dia que eu agradeci. Até mesmo se fosse o último dia da minha vida. Mas o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, permitiu que eu estivesse aqui hoje, para juntos glorificarmos a Ele e agradecer pelos benefícios e pelo bem, pelo favor que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer na nossa vida. Amém? Deus continue nos abençoando com o nosso coração grato. Amém?